1 Samuel capítulo 1. Hoje eu confesso, diante de vocês, eu tinha planeado seguir a minha exposição da palavra de Deus no livro de Salmos. Mas a minha esposa, quando descobriu isso, ela disse-me que iríamos assinalar hoje, não é? Depois do culto, o Dia das Mães, homenagear as mães neste domingo. E que eu deveria escolher outro texto mais apropriado para esta ocasião. E eu, como esposo que tem a última palavra na minha casa, eu lhe respondi, sim, meu amor. E como tal, estarei a expor o texto de 1 Samuel. Depois tive que pensar e orar sobre o que é que iria expor esta manhã convosco. E só me vinha à mente, desde o início, e reforçada cada vez o que é que compartilhar com vocês, a história de Ana. A história sobre Ana. A história desta mulher e mãe muito especial, temente e consagrada a Deus, que pela graça de Deus teve um importante papel na história do cumprimento da palavra de Deus, das promessas de Deus, teve um papel especial pela graça de Deus na história da redenção. Ana. Então por isso não é tanto sobre a história de Ana, mas é sobre a história do Deus de Ana e como a usou para a sua glória. E eu considero que esta história é a melhor forma de eu homenagear todas as mulheres e mães aqui presentes. Porque, na verdade, fazemos muito bem em fazê-lo. Somos sinceramente e profundamente gratos a Deus por cada uma de vocês. Pelas mães, com os seus filhos, pela maternidade, mas também por ser mãe espiritual. Pelas mulheres aqui presentes e também pelas futuras mães. Cada uma de vocês é uma dádiva para a nossa igreja. É uma dádiva para o reino de Deus. É uma dádiva também para as futuras gerações. Agora, eu quero deixar claro, e isto é bom e saúde para vocês, mulheres, que o culto hoje não é sobre vocês. Vocês não são o centro deste culto, nem as mães neste dia. Esta mensagem não é sobre vocês. Esta mensagem também não é sobre Ana. Mas isto é, na verdade, o melhor que nós podemos oferecer a vocês e apontar. O melhor para todos nós aqui presentes, homens e mulheres. O que todos nós precisamos é mais da glória de Deus. Para assim sermos verdadeiramente transformados nos homens e nas mulheres que Deus quer que nós sejamos. E a glória de Deus nós a temos revelada na sua palavra. Então por isso vamos ver a sua glória que nos transforma e nos renova em 1 Samuel capítulo 1. Vamos fazer a leitura deste texto juntos. Vai ser uma leitura de 28 versículos. Por favor, acompanhem-me na minha tradução Almeida, século 21. E diz assim a palavra de Deus. Havia um homem de Ramataim, Zufim, na região montanhosa de Efraim, chamado Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde os dois filhos de Eli, Ofni e Fineias, serviam como sacerdotes do Senhor. Num dia em que Elcana oferecia sacrifício, costumava reparti-lo com a sua mulher Penina e com todos os seus filhos e filhas. Porém, dava uma porção em dobro a Ana, pois a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. Mas sua rival a provocava muito, a fim
de irritá-la, porque o Senhor a havia deixado estéril. Isso acontecia todo o ano. Quando subiam à casa do Senhor, Penina provocava Ana, que então chorava e ficava sem comer. Então seu marido Elcana perguntou-lhe: Ana, por que choras? Por que não comes? Porque o teu coração está tão triste. Não sou melhor para ti do que 10 filhos? Depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. Nessa ocasião, o sacerdote Eli estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Com a alma amargurada, Ana orou ao Senhor, chorou muito e fez o seguinte voto: Ó Senhor dos exércitos, se deres atenção à aflição da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um menino, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e navalha não passará pela cabeça dele. Enquanto ela orava ao Senhor, Eli observava os seus lábios. Como Ana orava em silêncio, seus lábios se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Por isso, Eli pensou que ela estivesse embriagada. E lhe disse: Até quando ficarás embriagada? Deixa de beber vinho. Mas Ana respondeu: Não, meu senhor, sou uma mulher angustiada. Não bebi vinho, nem bebida forte, mas derramei a minha alma diante do Senhor. Não penses que tua serva é uma mulher sem valor, indigna, porque tenho falado até agora da minha grande ansiedade e aflição. Eli lhe respondeu: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Ela disse: Que a tua serva encontre graça diante de ti. Então a mulher seguiu o seu caminho e comeu, e a sua aparência deixou de ser triste. Depois disso, levantando-se de madrugada, adoraram o Senhor e voltaram para casa em Ramá. Elcana conheceu na intimidade Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana concebeu e no tempo devido teve um filho ao qual chamou Samuel, pois ela dizia: Eu pedi do Senhor. Aquele homem, Elcana, subiu com toda a sua família para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu, pois disse a seu marido: Quando o menino for desmamado, eu o levarei para apresentá-lo diante do Senhor, para que fique lá para sempre. Elcana, seu marido, lhe disse: Faz o que bem te parecer, fica até que o desmames, apenas confirme o Senhor a sua palavra. Então a mulher ficou e amamentou seu filho até desmamá-lo. Depois de desmamá-lo, quando o menino ainda era pequeno, ela o levou à casa do Senhor em Siló, com um touro de 3 anos, uma efa de farinha e um recipiente de couro cheio de vinho. Então sacrificaram o touro e apresentaram o menino a Eli. E ela lhe disse: Ah, meu senhor, tão certo como tu vives, meu senhor, sou aquela mulher que esteve aqui contigo, orando ao Senhor. Eu orava por este menino, e o Senhor me concebeu o pedido que fiz. Por isso também o dedico ao Senhor. Ele está entregue ao Senhor por todos os dias que viver. E ali adoraram o Senhor. Um breve contexto. Em que tempos é que vivemos em que está relatada esta história? Se nós queremos saber qual é o contexto histórico, social, em que surge esta história, o contexto económico, político, religioso de Ana, do seu esposo Elcana, de todas as outras personagens que estão aqui, nós encontramos claramente num resumo descrito no livro de Juízes, que termina com o seguinte versículo, o livro de Juízes. Não tem que abrir, mas resume todo o contexto da realidade de Ana à sua volta. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que bem lhe parecia certo. Este era o contexto. O caos total. O caos total. O período dos juízes foi a época mais negra de Israel. Por isso eu costumo dizer, não basta apenas teres a vontade de ler o livro de Juízes. Eu costumo dizer que tu também tens de ter estômago para ler o livro de Juízes. Porquê? Principalmente os últimos 3 capítulos, capítulo 19, 20 e 21,
são capítulos de terror. É assim que termina o livro de Juízes. É este o contexto da realidade da sociedade em que vivia Ana. O que é que nós vemos ali nos últimos 3 capítulos? Eu vou resumir para vocês. Vemos uma mulher a ser violada, agressivamente. Vemos essa mesma mulher a ser assassinada. E vemos essa mulher, depois de morta, o seu companheiro, levita, a cortá-la em 12 pedaços, esquartejá-la. E a enviar os seus 12 pedaços para cada uma das tribos de Israel, para todo o Israel. Que bela história, não é? Macabra que tu nem encontras nos piores filmes de terror. Até. Esta é a realidade em que vivia o povo de Israel. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que bem lhe parecia certo. E a grande pergunta termina desta forma ao livro de Juízes. A grande pergunta é: e Deus o que é que irá fazer? Bem, o livro de Samuel vai responder. Se o problema era porque não havia liderança, não havia um rei, Deus vai providenciar esse rei. Quando tudo parecia perdido, Deus sempre age na história para preservar o seu povo, para resgatar o seu povo, para cumprir a sua palavra e as suas promessas. É por isso que temos o livro de 1 Samuel. Livro fascinante. Fascinante. Até me deu vontade agora de expor todo o livro, continuar a expor todo o livro. Mas não, eu vou regressar ao livro de Salmos. O livro de 1 Samuel conta-nos a história do período de transição da época dos juízes para a monarquia. É por isso que tu tens aqui a história, primeiramente do nascimento de Samuel, o último juiz, e aquele que guiou e liderou o povo de Israel para a transição da monarquia. Para, primeiramente, com Saul e depois com Davi. E nós temos então esta história. Como todas as histórias, todas as narrativas, se nós queremos entender uma narrativa quando estamos a ler, ela primeiro nos vai dar uma introdução. Ela nos vai apresentar as personagens, o cenário em questão. E isso temos do versículo 1 até o versículo 2. Depois, como todas as histórias, todos os filmes, têm um problema. Um problema surge. E nós vamos ver isso a partir do versículo 3 em diante. E como todas as histórias e todos os filmes que nós assistimos, há um clímax. Há um ponto alto de tensão na história. E nós também temos isso do versículo 12 em diante até o versículo 18. Por último, como todas as histórias, a maioria delas terminam com um final feliz. Temos a resolução do problema. Do versículo 19 até o versículo 28. Tens aqui a história que começa da seguinte forma. Primeiro, a introdução. Versículo 1 e versículo 2. É-nos apresentado um homem. Um homem que o seu nome é Elcana. Um homem que também é-nos apresentado o cenário em que ele se encontrava. Era polígamo, tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana. O nome da outra era Penina. O contexto também é-nos apresentado nesta introdução. Penina tinha filhos. Ana não tinha filhos. Este homem era ali perto da zona de Jerusalém. Cerca de 8 quilómetros. E nós, primeiramente, então, temos que ver que ficamos já aqui complicados, mas não é o ponto central, obviamente, do sermão hoje. Mas como é que Elcana tem 2 mulheres? Nós temos de ter em claro que a monogamia, ou seja, a união apenas de um homem e uma mulher, foi aquilo que Deus estabeleceu desde o começo. Nós temos isso em Gênesis 2, versículo 18 a 25. É isso que Deus estabeleceu, é isto que Deus apoia, aprova e é da sua vontade. Agora, nós temos vários personagens da Bíblia, grandemente usadas por Deus, que eram polígamos, tinham mais do que uma mulher. Mas prestemos atenção, que quando a Bíblia aborda sempre este tema da realidade, porque não nega a realidade, não nega os factos, quando ela aborda, por exemplo, o tema da poligamia, não é para prescrever a poligamia.
como alguns entendem desta forma, e como os mormons entendiam até há bem pouco tempo. Por isso é que eles têm várias mulheres. Até houve um programa televisivo com um mormon, com várias mulheres. Na televisão há pouco tempo passava, também nos canais de cabo. Mas quando a Bíblia fala do tema da poligamia, não é para prescrever a poligamia, como nós podemos ver. Apenas é para descrever a realidade. Não é para ordenar a poligamia, apenas vemos que naquele contexto sombrio, social, político, ela era tolerada. Ela era tolerada. E sempre que é apresentada a poligamia, ela sempre é apresentada num sentido e registro negativo. Apresentando sempre com a poligamia problemas. E é o que vemos aqui. Problemas, conflitos na família. Rivalidades. Então, é isto que a Bíblia está a ensinar para nós, daquilo que é não fazer a vontade de Deus. Ir contra o seu plano originalmente estabelecido. Talvez, Elcana, que nós reconhecemos como um homem temente a Deus, apesar de ser um polígamo, talvez a razão pela qual ele tinha 2 mulheres é a razão que nos apresenta o texto. Ana não podia ter filhos. Então, por isso, muito provavelmente, ele casou-se, juntou-se com Penina para poder ter filhos. Agora, pensem comigo. Naquele contexto, ter filhos era muito mais urgente. Era muito mais significativo naquele contexto do que nos dias de hoje. E eu vou dar alguns exemplos. Primeiro, naquele contexto, pessoas não viviam muito tempo. Não viviam muito tempo. E sabem que eram os primeiros a morrer? Como hoje em dia são, na maioria dos casos, os primeiros a morrer são os homens. E a mulher ficava desamparada, sem nada. Por isso, ter filhos era uma bênção do Senhor. E ter filhos o mais breve possível era ainda muito melhor. Porque não havia um sistema de segurança social para cuidar das viúvas desamparadas. Os filhos eram quem cuidavam dos pais. Não havia lares naquele tempo. Não podias colocar o teu pai e deixá-lo lá no hospital, no centro-dia. Não havia isso. Quem cuidava dos seus pais eram os filhos. Por isso era tão urgente ter filhos. Tão significativo. Também não havia polícia naquele tempo. Não havia PSP, GNR naquele tempo. Ainda mais no caos, nem tinha um rei. Nem havia exército organizado. Quem é que acham que defendiam os filhos, os pais, quando os pais começavam a perder a força? Com o passar do tempo, nós vamos perdendo a força. Por muito que treinemos as capacidades físicas para nos defender. Quem é que acham que defendiam os pais? Os filhos. As tribos. Eram com os filhos, a descendência. As famílias. Então vocês veem que era urgente e significativo ter filhos. Por isso Elcana tenta ter uma solução em vez, como nós fazemos em muitas outras coisas da nossa vida. Em vez de esperar em Deus e confiar em Deus, queremos sempre resolver o mundo por nós mesmos. Então ele junta-se Penina, e Penina deu-lhe filhos. Agora, isto traz problemas. A partir do versículo 3 até ao versículo 11, nós vemos a esposa que não tinha filhos, Ana, em aflição. Mas esta é uma mulher em aflição, mas dedicada à oração. À oração. Então reparem primeiramente, qual era o grande problema para Ana? O grande problema para Ana é que era estéril. Não podia ter filhos. E o versículo 3 nos diz então que esta família, reparem as características desta família, não estamos a falar de uma família, sim, é uma família comum, corrente, mas era uma família que naquele caos espiritual em que estava o povo de Israel, temia a Deus. Porque diz assim o texto, todos os anos, esse homem subia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló, onde os 2 filhos de Eli, o sumo sacerdote daquele tempo, Ofene e Fineias, serviam como sacerdotes do Senhor. Então nós vemos que este homem, todo o ano, adorava e sacrificava aquele que é nos apresentado aqui pela primeira vez, em todo o Antigo Testamento também, mas depois até de maneira repetida ainda no capítulo 1, apresentado como o Senhor dos Exércitos. O Senhor das Hostes.
E este título para Deus é para se referir que Ele é o soberano sobre tudo e todos. Tanto os corpos celestiais como os corpos terrenos. Ele é o Senhor dos exércitos. Não pensem que Ele apenas fazia isso quando diz todo o ano. Não pensem que fazia isso só uma vez por ano. Não era. Nós sabemos que pelo menos haviam 3 festas de peregrinação. Isto está em Êxodo, capítulo 23, versículo 17. Fala de 3 festas ao longo de um ano que eram celebradas para sacrifícios e adoração ao Senhor. Temos a festa dos pães asmos, temos a festa da cega, temos a festa da colheita. Este homem era um verdadeiro adorador de Deus. Este homem verdadeiramente reconhecia a soberania de Deus, num contexto em que cada um fazia o que bem lhe parecia. Este homem temia, buscava e cumpria a lei de Deus. Siló, que ele ia oferecer, vocês devem estar a achar estranho. Então não é Jerusalém onde estava o tabernáculo? Ainda não estamos na época do templo. Ainda é uma estrutura provisória, tabernáculo. E o centro religioso nesta época não era Jerusalém, era Siló. Agora reparem que é-nos apresentado no versículo 3 2 personagens. Se tu tens a oportunidade de continuar a ler o livro de 1 Samuel, tu vais ver que essas 2 personagens não é à toa que são colocados aqui. Elas são um contraste. É Ofni e Finéias, filhos de Eli, que no capítulo 2 são chamados, sabem como? Esses são filhos de Belial. O que é que significa isso? Filhos vis, desprezíveis, indignos. Mas esta era a realidade da maioria. A exceção era Elcana. A exceção era Ana. Isto é algo muito importante para nós. Versículo 4 a 5. Nós vemos que ele está a oferecer o sacrifício e que ele tem uma atenção especial, este homem, que adorava a Deus, no meio do contexto que a maioria não adorava a Deus, nem os sacerdotes. Ofni, não é? E Finéias, filhos de Eli. Usavam, sabe, o tabernáculo para quê? Para relacionamentos sexuais com prostitutas. Usavam os sacrifícios ali para roubar o povo, para comer. Churrasco todos os dias, com os sacrifícios do povo. Eram estes homens vis e desprezíveis. Mas Deus tem sempre o seu povo fiel. Sempre tem os seus fiéis. E Elcana era um deles. Um homem piedoso que amava a sua esposa. Reparem, ele sabia da condição da sua esposa, mas em vez de tê-la como uma maldita, que era o que muitos consideravam Ana por não ter filhos, que não era abençoada por Deus, que Deus não era favorável a ela. Aqui vemos um homem sensível à sua esposa. Era dedicado a Deus e dedicado à sua esposa. Reparem que, sabendo da condição de Ana, lhe oferecia atenção, diz o versículo 4, de uma maneira especial. Versículo 5. Dava uma porção da comida em dobro a Ana, pois a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. Apenas o autor aqui, de um modo provocatório, mas também significativo para nós, a esterilidade de Ana não era o azar na vida. As coisas na vida não são acidentes. Não é azar. Nem o bom, nem o mau. É o Senhor. E aqui a palavra de Deus reconhece isso. Ele é o Senhor dos exércitos. E o Senhor a tinha deixado estéril. O controle soberano de Deus sobre tudo e todos, enfatizado aqui. Com as melhores das intenções, versículos 6 e 7, nós vemos que apesar dos esforços de dedicação à sua esposa, de amor, de sensibilidade, de recompensa para com a Ana de Elcana, nós vemos que, na verdade, este favoritismo apenas só complicou as coisas mais dentro da família. Aumentou os ciúmes de Penina e levou a um maior conflito e rivalidade entre Ana e Penina. E os textos que nós lemos dizem, versículos 6 e 7, que Penina aproveitava a sua vantagem para provocar, irritar e humilhar a Ana. Todos os anos. Todos os anos. Cada momento especial em que ela via que eram os sacrifícios do seu esposo tinha uma atenção especial para com Ana, ela provocava.
Seguramente disse coisas, Deus não é contigo. Seguramente tu não deves ser uma mulher íntegra, porque Deus não te abençoa como me abençoa a mim. Seguramente estás a sofrer o castigo de Deus sobre ti. Nem Deus gosta de ti. E novamente o texto diz aqui, versículo 7, versículo 6 ao final, porque o Senhor a havia deixado estéril. Novamente aqui, destacando que isto é obra do Senhor. Era um grande problema. Além de todo o problema fora de Ana, ela tinha um problema interior, pessoal. Não era só o contexto da sociedade de Ana. Ela era uma mulher sofredora também, pessoalmente, internamente. Estava numa grande crise. Uma grande crise. É assim que a palavra de Deus olha para não ter filhos. Hoje em dia, para muitas mulheres, isto até é uma bênção. Não querem ter filhos. É uma bênção hoje na sociedade. Uma bênção entre aspas, vocês entendem o meu tom sarcástico. Porque assim, muitas carreiras não são atrapalhadas. Assim, os seus corpos não são prejudicados. As suas noites não são interrompidas, nem as suas férias sacrificadas. É hoje em dia que se olha na nossa sociedade para o facto de ter filhos. É por isso que estamos a morrer. É por isso que a nossa civilização está a desaparecer e vai desaparecer. É o inverno demográfico. A civilização com os valores judaico-cristãos chegará a ser a minoria. E na Europa, se nada for alterado novamente por uma intervenção sobrenatural de Deus, ela irá acabar por desaparecer. Porquê? Porque hoje não olhamos para os filhos como bênção. Não olhamos para os filhos como bênção. E cada vez menos. Nós, como cristãos, temos uma responsabilidade de olhar para os filhos como bênção e multiplicar-nos de representantes de Deus aqui na terra. Para a bênção, não apenas nossa, para a glória de Deus. Para as futuras gerações, ter um testemunho cristão. E para a nossa civilização não cair no caos. Na Escritura se olha para filhos como bênção, como dádiva. Que grande privilégio ser mãe. Que grande privilégio. Apesar do grande sacrifício. Do grande sacrifício. Ana se entregava ao lamento e jejum por não ser mãe. Por não poder ser mãe. A sua alma estava em profunda tristeza e necessidade. E como nos Salmos, nós temos visto que a atitude piedosa é quando estamos a sofrer, não podemos ser livres do sofrimento fora de nós, dentro de nós. E a solução é, e o que devemos fazer é buscar a Deus. Em aflição, devemos dedicar-nos à oração. À oração. E é isso que nós vamos ver Ana a fazer, a partir do versículo 9 a 11. Mas antes, está-me a dar aqui a Siri, a passar. O que é que eu posso fazer por você? Nada, Siri. Não podes fazer nada. Está bem? Não podes pregar, ok? Não podes substituir isto. Desculpem. Antes de entrarmos na oração de Ana, nós vemos no versículo 8 que Elcana tentava consolar. Elcana tentava consolar. Então seu marido Elcana perguntou-lhe: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que o teu coração está tão triste? Não sou melhor para ti do que 10 filhos? Eu não resisto, eu ia passar por cima já para a oração da Ana, mas eu não resisto de falar aqui para as mulheres solteiras que estão aqui presentes. Para as mulheres solteiras. Minha amada irmã. A Bíblia, claro que a história principal aqui não é Elcana, não é Ana, mas temos exemplos para as nossas vidas, dignos de imitar. E minha amada irmã, uma lição para ti, através do exemplo da história deste homem, Elcana, busca um homem que seja como Elcana, que se dedica ao Senhor primeiramente, que adora ao Senhor, que conduz outros à adoração ao Senhor.
E se ele se dedicar ao Senhor, está segura que se irá dedicar a ti. Como vemos um esposo dedicado à sua esposa, sensível, que mostrava amor, que buscava consolá-la. Considere então um homem que teme a Deus, um verdadeiro adorador de Deus. Tal homem, obviamente, como Elcana, não é perfeito. Nós vemos que Elcana tinha os seus pecados. Não existe homem perfeito. Mas uma coisa é garantida: se teme a Deus e é um adorador de Deus, muito dificilmente te irá defraudar. Muito dificilmente te irá defraudar. Te será fiel. Homens de Belial, vis desprezíveis, eles só te irão defraudar e te envergonhar. E muito provavelmente te abandonar. Elcana não, tudo o contrário. Essa é uma lição, uma aplicação direta para as mulheres solteiras aqui presentes. Pensarem muito bem com quem irão casar. Agora sim vamos à oração de Ana. A promessa, o voto de Ana quando orou ao Senhor, nós temos do versículo 9 ao versículo 11. Depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. Nessa ocasião o sacerdote Eli estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Com a alma amargurada, Ana orou ao Senhor, chorou muito e fez um voto ao Senhor. A sua alma estava angustiada, atribulada. E o que ela fez? Oração. Oração. Lamentação. Chorou muito, diz o texto. Será que nós somos como Ana? Será que tu és como Ana? Como é que tu és como mãe? Quando tens problemas com o teu marido? Quando tens problemas, dificuldades com os teus filhos? Quando as coisas não correm bem no teu trabalho, tu buscas o Senhor? Quando estás em aflição, tu derramas a tua alma perante Ele? Nós confiamos em Deus? Se confiamos em Deus, seremos homens e mulheres de oração. Ana estava em aflição e a solução é dedicar-se à oração. À lamentação diante do Senhor. Esta é uma grande lição para nós. Porque a tendência, quando temos assim a alma como Ana, para as mulheres, mas não só para as mulheres, para todos nós, a tentação é isolar-nos. A tentação é entregar-nos aos sintomas de depressão. Ficar na nossa calma, na nossa cama, não enfrentar a realidade. A tentação é confiar somente em fármacos. Deixar de reunir-nos com o povo de Deus, de buscar a Deus, de dedicar-nos à oração. Deve ser tudo ao contrário. Quando estamos em aflição, devemos dedicar à oração. Ana sabia que a sua aflição vinha do Senhor. Mas ela também sabia que Ele era a única solução para a sua vida. Tu crês nisso? Confias nisso? A tua vida de oração vai dizer o mesmo sobre isso. E se tu pensas que não tens tempo para orar, nós sabemos que o nosso telemóvel nos diz quanto tempo passamos à frente do ecrã. E ao final de cada semana tu vais ver que tens tempo suficiente para orar. O problema de nós não orarmos é um problema de fé. É um problema de fé. É um problema de confiança em Deus. Mas Ana era uma mulher que confiava em Deus. Por isso buscava a Deus. Esta é a melhor coisa que tu podes dar aos teus filhos. Mães, é para vocês agora essa aplicação. A melhor coisa que tu podes dar aos teus filhos não é perfeição, que fazes tudo bem porque não consegues, não é estar sempre forte, não é eles não verem-te a chorar. A melhor coisa que tu podes dar aos teus filhos, ao teu esposo, é uma mulher que responde com fé, que confia no Senhor, que busca o Senhor. Uma mulher de oração, que ora por eles, que ora pela sua casa, pela sua família, pela sua igreja. Essa é a melhor coisa que tu podes oferecer. E é o exemplo que vemos em Ana. Ela faz um voto ao Senhor, na oração, ela faz uma promessa ao Senhor. E ela é bem específica no versículo 11. Pede por um menino. Não sei se alguma mãe aqui já pediu especificamente a Deus por um menino, tá bom? Ana o fez, então não há nenhum problema em fazê-lo. Okay? Mas aceitamos tudo com grande alegria, honra, tá bem?
Ela pede especificamente por um filho homem, um menino. E compromete-se. Porquê? Porque ela queria um filho para consagrar, separar para Deus os seus propósitos, para o serviço a Ele no templo. Não apenas por um período de tempo. Ela faz uma promessa de entregar e consagrar o seu filho para sempre. O voto de Ana tem aqui elementos do voto nazireado. Nós temos este voto em Números 6. O que é que era este voto ao Senhor? Era acompanhado também de algo exterior para mostrar que aquela pessoa estava consagrada a Deus ou tinha feito uma promessa a Deus. Então não cortava o cabelo, não podia comer uvas ou mesmo fruto, qualquer bebida com uvas, vinho, por exemplo, e não podia ou devia de evitar tocar em corpos mortos. Ana faz esse voto, esta promessa a Deus. E agora vem o clímax da história, o ponto alto. O que é que Deus vai fazer? Versículo 12, à continuação, nós vemos que ela continua a orar. Ela persistia a oração. Não foi uma oração apenas 5 minutos. Ela continua a orar e a buscar o Senhor. E o fazia isso recorrentemente. Mas houve algo que aconteceu neste dia. Ela continua a orar e nós vemos Eli, o sumo sacerdote que estava ali no templo, a vigiar os acontecimentos do templo, começou a olhar para ela e a achar aquilo estranho tudo, porque só os seus lábios se moviam. Eli, na verdade, a teve por embriagada. Eu costumo dizer, quando eu vejo um bêbado na rua, eu costumo dizer em jeito de brincadeira, ó vinho, larga o homem. Para aqueles que estão perto de mim, ó vinho, larga o homem. Para identificar ali está alguém tomado pelo vinho. Ó vinho, larga o homem. Mas na verdade Eli o que disse foi, ó mulher, para Ana, larga o vinho. Larga o vinho. E esta era uma acusação grave. E na verdade o que vemos aqui é toda a insensibilidade espiritual de Eli, que é o mais perturbador aqui. O mais perturbador é toda a insensibilidade do sumo sacerdote. Daquele que hoje em dia seria como um pastor para o povo de Deus. Para guiar outros à adoração a Deus, para ensinar. E ele estava no tabernáculo, no lugar de adoração a Deus, no lugar em que eram levantadas orações a Deus. Mas o perturbador é ver que ele não estava habituado a práticas espirituais no tabernáculo. Não estava habituado a isso. Talvez nem ele tinha essas práticas espirituais. Por isso é que não estava habituado a ver outros a terem. Ele não conseguiu identificar uma oração fervorosa. Talvez porque ele mesmo não se dedicava à oração fervorosamente. Reparem o caos espiritual em que vivia. Mas isso não foi desculpa para Ana. Ana se mantinha buscando ao Senhor, mesmo no meio de uma sociedade que não buscava a Deus. E isto é o que qualquer filho, igreja, sociedade precisa. É mais de Deus. Mais de Deus. É de homens e mulheres como Ana, de um carácter piedoso, digno e até gracioso ao vermos a resposta dela para Eli. Reparem, ela mostrou completamente, se te acusassem a ti de ser bêbado ou bêbada, se eu agora ao final do culto, olha irmã, estava a olhar para ti, parecia que estava bêbada. Se eu ao final do culto dissesse algo assim, como é que tu te irias sentir? Seguramente irias responder-me um pouco irritada. Ou então disfarçavas bem com aquele sorriso, não é? Que nós sabemos disfarçar e usar esse sorriso. Mas o que nós vemos em Ana é que ela dominou as suas emoções. Ela agiu respeitosamente para com o sumo sacerdote Eli, graciosamente. Reparem, o versículo 15. Não, meu Senhor, eu sou uma mulher angustiada. Não bebi vinho nem bebida forte, mas derramei a minha alma diante do Senhor. Não penses que a tua serva é uma mulher de Belial. Os seus filhos eram vis e desprezíveis, os filhos dele. Ana não. Aqui está o contraste novamente. Vê o contraste do povo de Deus e daqueles que não temem a Deus. E vemos até aqui, neste domínio das suas emoções, neste agir respeitoso e gracioso. Sabem o que é uma mulher forte? Uma mulher forte é uma mulher que domina o seu espírito e a sua língua.
Isso é que é uma mulher forte. Mulheres fracas são aquelas que gritam para os seus maridos. Mulheres fracas são aquelas que não se controlam a sua língua e dizem palavras duríssimas para os seus filhos. Isto só mostra fraqueza. Mulheres fracas são mulheres que se rebelam contra as autoridades que Deus colocou. Ana reconhecia que o sumo sacerdócio foi colocado por Deus. Eli, apesar de todo o testemunho, até o mau testemunho que tinha Eli e os seus filhos, e Ana o tratou com respeito. Uma mulher forte, espiritual, é uma mulher submissa às autoridades. Submissa ao seu marido, submissa aos seus líderes espirituais, é uma mulher forte. Este espírito de submissão, Paulo vai falar sobre isso em Efésios capítulo 5. É uma marca de estar cheio do Espírito Santo. A mensagem que hoje tu ouves é totalmente o contrário. Uma mulher empoderada, não é? Que não se deixa dominar, nem se sujeita a nada nem ninguém. Isso não é uma mulher empoderada, isso é uma mulher fraca. Uma mulher fraca. É uma mulher escrava de si mesma, das suas paixões e emoções. Uma mulher sujeita a Deus, à vontade de Deus. Essa sim é que é uma mulher forte. Por isso é que Spurgeon, este famoso pregador, dizia: Deus nos livra todos das esposas que são anjos nas ruas, santas na igreja e demónios em casa. Amada irmã, que o teu caráter possa ser cada vez mais parecido a Jesus Cristo. Mas isso não é uma mensagem só para as mulheres. É uma mensagem para todos nós. Esse é o caráter piedoso de quem teme e adora a Deus. E de buscar isso. Não somos perfeitos, falhamos, pecamos. Mas tomamos a atitude correta de buscar ao Senhor. De abandonar os nossos pecados. E de seguir esforçando-nos para fazer a sua vontade. Continuando. É muito importante ver aqui que a história de Ana é como uma micro-história. A pequena história de Ana é, na verdade, reflete a macro-história de Israel naquele tempo, neste período. O caos, a desobediência a Deus. E qual é a solução para a nação de Israel? A solução, e os leitores entenderiam isso, ao olhar para a história, para esta micro-história de Ana, era buscar a Deus verdadeiramente. Era voltar-se para o Senhor de todo o seu coração. É desta forma que está a solução para o povo de Deus, para os filhos de Deus, para as nossas vidas. Mesmo estando, como diz o versículo 16, em grande ansiedade e aflição. Era esta a realidade de Ana. Mas Ana dá-nos e nos oferece o melhor remédio. O melhor remédio para a ansiedade. O melhor remédio para suportar a aflição neste mundo mau, que vivemos no mundo mau, no mundo perigoso, um mundo marcado por aflições e sofrimento. O melhor remédio, a melhor solução é refugiar-nos no Senhor, tal como Ana fez. E esta é uma mensagem para o povo que estava naquele tempo no caos social. Há uma solução: refugia-te no Senhor. Refugia-te no Senhor. Tal como Ana o fez. E espera no Senhor. Versículo 17 e 18 nós vemos isso. Ela tem fé em Deus. Ela refugia-se no Senhor porque confiava em Deus, na palavra de Deus, no agir de Deus. Reparem o versículo 17 e 18. Eli lhe respondeu: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Ela disse: que a tua serva encontre graça diante de ti. Então a mulher seguiu o seu caminho e comeu, e a sua aparência deixou de ser triste. Reparem, ela tinha orado, a situação dela não mudou, dentro dela, fora dela, mas ela volta a comer e deixou de estar triste, porque ela confiava em Deus. Ela confiava em Deus. E esse encontro de confiança em Deus teve por meio da oração. Essa de Queiroz, essa famosa escritora portuguesa, disse: quem não conhece o poder da oração é porque não viveu as amarguras da vida. Eu diria o seguinte, mudando a frase de essa de Queiroz:
quem viveu as amarguras da vida e orou, essa pessoa conhece o poder da oração. O poder da oração de nos dar paz, mesmo quando as circunstâncias não mudam. De ter da nossa alma descansar no Senhor e refugiar-se no Senhor. Toda a nossa força está nele. E por meio da oração temos todo o poder que necessitamos à nossa disposição, mesmo que a nossa circunstância não se altere no imediato. E terminamos com a resolução do problema, versículo 19 a 28. Nós temos uma família em adoração. É assim que é-nos apresentada esta família, no versículo 19. Antes mesmo de Deus responder à sua oração. Antes mesmo de Deus conceder um filho a Ana. Nós vemos esta família, aqui no versículo 19, a adorar o Senhor. Depois disso, levantando-se de madrugada, adoraram o Senhor, voltaram para casa. Elcana conheceu na intimidade, isto é, relacionamento sexual, conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Vocês lembram-se qual foi o pedido em oração de Ana? Senhor, lembra-te de mim. E aqui está a resposta. O Senhor se lembrou dela. Agora, isto não é uma promessa que todas as mães estéreis vão ter filhos. Se fizerem tal como Ana. Não é uma promessa. É apenas a constatação de uma ação graciosa, especial de Deus para com uma filha sua, Ana, de maneira específica. Porque vocês pensem comigo, havia outras mulheres piedosas estéreis em Israel naquele tempo, que oravam e buscavam ao Senhor. E que não tiveram as suas orações respondidas. Mas Ana teve. E por isso, se Ana teve também, é completamente legítimo nós orarmos ao Senhor e termos a confiança que Deus nos responderá, conforme a sua vontade e conforme aquilo que for o melhor para nós. Porque esta era a confiança de Ana. Ela adorou ao Senhor mesmo antes de ter obtido a resposta às suas orações. Deus graciosamente lhe deu Samuel. Esta bênção extraordinária, aqui destacada nesses versículos. Ela diz isto mesmo, porque eu pedi ao Senhor. Eu recebi do Senhor, foi do Senhor. Filhos são bênção, são dádiva de Deus, extraordinárias. Por favor, limpem e apaguem da vossa cabeça toda a sujeira que esta cultura e o feminismo têm despejado sobre a nossa cultura, sobre um olhar completamente diferente de ter filhos. Ter 3 filhos hoje em dia já é considerado por muitos como insanidade. Uma loucura. A moda agora na Europa é não ter filhos. Quanto muito um filho. E tudo é feito nesta cultura com o propósito de não termos filhos. É aborto, é pílula do dia seguinte, é pílulas hormonais, que são abortivas também. Vai ler a bula. É operações, a não ser em casos, obviamente, em que a saúde da mulher está em risco, mas operações para não terem filhos, vasotomia, laqueação de trompas, não ter filhos. Claro que aqui há exceções, cada caso é um caso em que a saúde está em risco. Mas isto é as consequências imprevisíveis de uma sociedade e uma filosofia de não ter filhos. Ainda estamos por conhecer as consequências imprevisíveis para a sobrevivência da nossa civilização. Mas os especialistas falam sobre isso. O inverno demográfico da nossa cultura, da nossa sociedade. Filhos são presente de Deus. Ter filhos é uma missão gloriosa. Esta é a mensagem. Lembra-te disso todas as noites em que estiveres sem dormir. Todas as noites do teu esgotamento, das tuas muitas dores de cabeça, do teu coração apertado e afligido. Mas lembra-te, são uma dádiva do Senhor para ti. Ela entrega então ao Senhor Ana quando o desmamou. No antigo Oriente Próximo, uma criança era desmamada mais tarde do que o habitual hoje. Hoje, dependente da mãe, cada caso, mas com 6 meses, com 1 ano, quanto muito 2 anos, é o que recomenda até, os médicos recomendam hoje em dia, mas naquela cultura era mais tarde. Em casos era até 3 anos, 4 anos, casos até aos 5 anos, no Oriente Médio Próximo. E ela cumpriu de cuidar o seu filho até estar pronto, desmamado. Não é até ser uma criança. Ela ficou com o menino
e cuidou o seu filho em casa. E ela abraçou esta missão. Eu vou aguentar falar sobre isso, mais detalhes. Só vou dizer que para Ana, ela abraçou a sua missão de mãe com alegria. Ela ficou em casa para tomar conta do seu filho. E tal como disse Abraham Lincoln, isto não é algo desonroso. Isto não é algo de uma mulher preguiçosa. Isto não é algo de uma mulher ignorante, como o mundo diz. Isto é o mais digno, honroso e a maior missão do mundo. O presidente dos Estados Unidos e o poeta americano William Wallace, nós não sabemos quem é que efetivamente disse isto, são atribuídas esta frase aos dois. Disse o seguinte: a mão que embala o berço governa o mundo. A mão que embala o berço governa o mundo. E efetivamente é assim. Sabem porquê? Todos nós somos descendentes de uma mulher. Nascemos de uma mulher. Fomos alimentados por uma mulher. E jamais sabemos aquilo que será os nossos filhos. Mães não sabem o que é que será a tua filha, o teu filho, para o mundo. A mão que embala o berço, embala o mundo. De certa maneira é uma realidade. Ana consagrou o seu filho, apresentou ao Senhor para lá ficar para sempre. Nós devemos consagrar, pais e mães, consagrar os nossos filhos a Deus. Os nossos filhos não são teus, não são nossos, são de Deus, pertencem a Ele. Pertencem a Ele. Claro, não é como Ana, nem a experiência peculiar e especial de Ana, de que foi levar a um templo. Por favor, não venhas deixar os teus filhos aqui na igreja para servirem, está bem? Desde os 3, 4, 5 anos. Não faças isso. Não vamos aceitar. Mas a consagração é de educar os filhos no temor ao Senhor, a amarem Deus, a buscarem o Senhor. Isto fazes consagrando-os e levando-os desde pequenos ao culto, à igreja. É assim que consagras os teus filhos a Deus. A preocupação principal nossa por eles é que eles temam e sirvam o Senhor de todo o seu coração. Não tanto que sejam médicos e engenheiros. Parece que as prioridades estão invertidas hoje em dia, até de mães cristãs. A prioridade que têm para os seus filhos é que sejam médicos e engenheiros. A nossa prioridade de criar os nossos filhos é que eles temam o Senhor, que eles sirvam o Senhor, que eles adoram o Senhor, que sejam homens e mulheres íntegros, representantes fiéis de Deus aqui neste mundo. Esta é a prioridade principal. O seu esposo também participa na consagração, versículo 23. Ele está de acordo com a consagração de Samuel. Apenas confirma o Senhor a sua palavra, diz o versículo 23. Também pode ser traduzido, por isso é que não sabemos qual é a tradução correta, como da seguinte forma: apenas confirma o Senhor a tua palavra. Pode ser traduzido das duas formas, mas o ponto é os pais a consagrarem os filhos a Deus. Ambos. E como é que termina este texto? Repara como começou: adoraram o Senhor antes de ter a resposta às suas orações. A oração de Ana vai terminar da mesma forma. Vai terminar em oração. Reparem, versículo 26 a 28. E ela lhe disse: ah, meu Senhor, tão certo como tu vives, meu Senhor, sou aquela mulher que esteve aqui contigo orando ao Senhor. Eu orava por este menino e o Senhor me concedeu o pedido que fiz. Por isso também o dedico ao Senhor. Ele está entregue ao Senhor por todos os dias que viver. E ali adoraram o Senhor. Ali adoraram o Senhor. E reparem aqui, ali adoraram o Senhor. Já estava Samuel. Samuel estava ali, adorando o Senhor juntamente com os seus pais. Toda a família termina em adoração ao Senhor. Nós sabemos que Ana continua a acompanhar o crescimento do seu filho, porque todos os anos visitava o seu filho e levava uma roupinha nova. E voltava a influenciar o seu filho. Tu pensas que não foi difícil para Ana? Tu pensas que Ana não chorou? Tu pensas que Ana não sofreu de separar-se do seu filho? Mas ela tinha um amor maior, que ia além dela mesma. Era por Deus. E esse amor também transbordava para o seu filho. Ela jamais esqueceu do seu filho. Ela continuou a cuidar do seu filho e a influenciar o seu filho. Mas isto que ela fez de consagrar o seu filho a Deus contribuiu
para que a nação de Israel tivesse um dos maiores profetas que alguma vez pisou a terra. Samuel. O que aprendemos então? Que Ana não fracassou no mais importante, como mãe. Elcana não fracassou no mais importante. Criar o seu filho, o filho deles, para honrar e obedecer a Deus. Nós temos outros exemplos de mães, não é? Na Bíblia também. De forma especial agora estou a citar as mães. Joquebede, a mãe de Moisés. O que é que foi Moisés para o povo de Israel? O libertador. Um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Um dos maiores sinais que nós temos nas Escrituras foram realizados através de Moisés. Por causa de uma mãe. Eunice, em que o apóstolo Paulo destaca Eunice como a mãe de Timóteo, que o levou à salvação, e Timóteo a ser um dos grandes pastores da igreja primitiva. Essas são mães que fizeram aquilo que é mais importante. Buscaram honrar e obedecer a Deus. E foram instrumentos poderosos nas mãos de Deus, criando filhos para abençoar o mundo, para abençoar a igreja, o povo de Deus e para glorificar a Deus. Há maior missão do que essa? Algumas breves aplicações para todos nós ao ler esta história, esta micro-história, mas pensando na macro-história. Mesmo na aflição, mesmo quando tudo pareça perdido, devemos orar sempre e sempre adorar ao Senhor, confiando que Ele é fiel e capaz de fazer infinitamente mais. Ana nunca viu aquilo que Samuel se tornou. Não chegou a ver? Um dos maiores profetas de toda a história. Mas ela confiou em Deus. E ela consagrou a sua vida para Deus. E por isso hoje, passado cerca de mais de 3.000 anos, estamos a falar de Ana. Estamos a falar de Ana. E dela como instrumento nas mãos de Deus. Para aqueles que talvez estão aqui pela primeira vez, ou ainda não consideraste o seguinte: há um Deus que governa. Não há sorte ou azar na vida. Ele é o Senhor dos exércitos, o soberano. É esse Deus que todos nós devemos temer. É aquele que Jesus diz que devemos temer, porque tem o poder de fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Tu temes a esse Deus? Tu vives para esse Deus? Também a confiança ao ler esta micro-história, esta história pequena, quando tudo parecer perdido na tua vida, ou para o povo de Deus, nós devemos confiar que Deus vai agir para abençoar o seu povo e para preservar o seu povo por meios comuns e improváveis, tal como foi por uma simples mulher estéril e a sua perseverança na oração e a sua maternidade fiel, criação de um filho no temor ao Senhor, consagrá-lo ao Senhor. Meios simples, comuns, nada extraordinários, mas Deus por meio disso fez coisas extraordinárias. Deus pode fazer coisas extraordinárias simplesmente por o meio do ordinário da tua vida, da minha vida. E para mães, de forma especial, Deus pode fazer algo extraordinário pela tua fidelidade como mãe. Como mãe. Consagrado ao Senhor e influenciando os teus filhos para serem consagrados também ao Senhor. O teu filho pode vir a ser o futuro Samuel. A tua filha pode vir a ser a futura Ana. Instrumentos para mudar toda uma nação e abençoar as nações. Pensa nisso cada vez que estiveres a mudar uma fralda. Pensa nisso cada vez que passares uma noite sem dormir. Pensa nisso cada vez que trouxeres o teu filho à casa de Deus. Meios comuns e ordinários que Deus pode transformar em extraordinários. Tudo começou primeiro com uma mulher, com uma mãe, na vida de Samuel. É por isso que podemos terminar adorando o Senhor em todo o tempo e que o seu louvor esteja continuamente na nossa boca.
como esteve na boca de Ana. No capítulo 2, temos o cântico de Ana. Uma oração transformada em poema com um cântico. Ela canta ao Senhor. Este é o fim da oração e cântico de adoração de Ana. Ela confiava em Deus e no poder de Deus para cumprir a sua palavra. E essa também deve ser a nossa confiança em todo o tempo, em toda a circunstância, na nossa paternidade e na nossa maternidade e no futuro de bênção de Deus para nós e para os nossos lares. Qual era? Reparem o que diz aqui Ana no final do seu cântico, 1 Samuel 2, 9 e 10. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios ficarão mudos nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalecerá. Os que lutam contra o Senhor serão despedaçados. Trovejará desde os céus contra eles. O Senhor julgará as extremidades da terra, dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Sabem do que é que Ana está a falar? Está a falar de Jesus Cristo, deste Rei glorioso, este Rei dos reis e Senhor dos senhores. É nele que está e deve estar a nossa confiança e toda a consagração da nossa vida em todas as coisas, inclusive da nossa paternidade. E mães, hoje é para vocês de maneira especial, da vossa maternidade. Porque imagina tudo aquilo que Deus pode fazer através do seu povo. Ao ver tudo aquilo que Deus fez para cumprir a sua palavra e abençoar o seu povo e a nação de Israel através de uma simples jovem mulher estéril. Não foi assim que fez com uma simples jovem mulher virgem, Maria, do qual dela veio o Salvador do mundo. Por isso, glória somente a Deus. É nele que está a nossa esperança, que a nossa fidelidade resultará também em louvor para a sua glória e em bênção para muitos. Senhor, que essa seja uma realidade, Pai, que tenhamos sempre presente de quem Tu és, da Tua fidelidade, do Teu amor leal, Pai, e que possamos, tal como Ana, adorar-Te não apenas de palavras, mas também nas nossas ações, inclusive, Pai, como pais, consagrando os nossos filhos a Ti, educando-os no Teu temor, Pai, e esperando, Senhor, a Tua fidelidade para cumprir as Tuas promessas que tens para nós, para o Teu povo, Senhor, para a Tua igreja. Todas elas estão garantidas por Jesus Cristo. Também Ele, descendente da mulher, Pai, e através dele a salvação do mundo e a nossa esperança eterna, Senhor, deste Rei glorioso para todo o sempre, Jesus Cristo, Pai. É por isso que nós cantamos, é por isso que Te adoramos. É em Ti e unicamente em Ti que está a nossa confiança e esperança. Que tenhamos vidas consagradas, Pai, verdadeiramente a Ti. Amém.